Muito boa noite, bem-vindos ao Democracia em Debate com o Dr. António Cunha. É uma semana onde mais temas da sociedade, políticos e internacionais. António, bem-vindo. Olá, Paulo. Boa tarde, boa noite para os nossos espectadores. É verdade, mais uma semana e cá estamos, com força e com saúde, espero eu, para todos. É verdade. É? Pelo menos, aparentemente, não é? Sim, aparentemente está tudo bem. Tenho cumprido aquilo que o governo decretou, que é confinamento. Hoje vou para Lisboa, mas Estar por em casa o motivos máximo óbvios, é possível. trabalho. Mas mesmo lá sempre com muitos cuidados, uso de máscara, distanciamento e casa, assembleia, casa, já nem se Pronto. janta fora sequer. E é o que se requer, ainda por cima de um deputado da nação, dar o exemplo e fazes-o muito bem. António, vamos começar aqui por uma questão financeira, uma questão que a muito nos diz a todos, principalmente a empresários e que precisam deste apoio que vem aí, empresários e famílias que no fundo vão perder também os seus empregos devido a esta fase tão difícil que estamos a passar, que é o quadro de financiamento da União Europeia. Vamos começar por aí, não é, António? Exatamente. Pronto, cada vez mais, e às vezes nós são, ou vamos começando a ter, eu pelo menos tenho essa esperança de que o impacto que a União Europeia vai tendo nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E quando falamos de quadro financeiro plurianual e depois o pacote de recuperação, nós temos de ter a noção de que houve 4 longos meses de negociação e o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu chegaram a um acordo sobre o financiamento das políticas europeias para os próximos 7 anos. Ou seja, este acordo abre caminho para que o quadro financeiro plurianual 2021-2027, bem como o plano de recuperação para combater a crise provocada pela Covid-19, portanto, por esta pandemia, fosse acordado, se tivesse chegado a um acordo. Só para nós termos uma ideia, Paulo, isto é um pacote financeiro de 1.824 mil milhões de euros negociado pelos dirigentes da União Europeia em julho. E, portanto, isto combina, como eu já referi, o quadro financeiro plurianual, que tem um valor de 1.074,3 mil milhões de euros, e aquele instrumento temporário de recuperação, que se chama o Next Generation EU, que são de 750 mil milhões de euros, portanto, isto tudo a preços de 2018. Portanto, foi um momento histórico. Foi um momento histórico e foi um bom acordo para todos nós, cidadãos europeus. Portanto, há muito dinheiro e destes montantes, como eu já referi, o que é que vai calhar a Portugal? Portanto, no Fundo de Recuperação, 15,3 mil milhões de euros em subvenções e aqui, para além destas subvenções que serão a fundo perdido, pode ainda aceder a empréstimos no valor de 15,7 mil milhões de euros até 2023, com juros baixíssimos, mas o Primeiro-Ministro António Costa disse há tempos que só iríamos ficar pelo Fundo de Recuperação em subvenções, portanto, não estamos em condições de pedir mais empréstimos. Isto também diz muito sobre o estado das nossas contas públicas, não é? E do estado das nossas finanças. E também o quadro financeiro plurianual, em que Portugal irá receber 29,9 mil milhões de euros entre 2021 e 2027. Portanto, trata-se de um acordo, do nosso ponto de vista, que foi equilibrado e aborda aquelas questões levantadas pelo Parlamento, naquilo que diz respeito às orientações recebidas no Conselho Europeu. Portanto, o que é facto é que isto estava tudo muito bem encaminhado. Porquê? Porque precisamos urgentemente de ter este fundo de recuperação a funcionar, que é para atenuar estas consequências terríveis da pandemia, até porque há milhões de empregos em risco. Há empresas, inúmeras empresas em risco de falir, e não me estou a referir só ao nosso país. Estou-me a referir a nível europeu, portanto, que é aquilo que nos diz respeito aqui, já não falo a nível global. Portanto, e o que se esperava era que todos compreendessem, mas mesmo todos, a urgência da situação, que era para se abrir aqui um caminho em que houvesse uma rápida execução desse quadro financeiro plurianual e do fundo de recuperação. Mas
espantemos em plena segunda vaga da pandemia, há mais uma crise política aberta por quem? Pela Hungria e pela Polónia, que vetaram este orçamento comunitário e o Fundo de Recuperação. Ou seja, põe travão à entrada em vigor do próximo quadro financeiro plurianual e do Fundo de Recuperação. Porquê? É uma retaliação. Uma retaliação por ter sido aprovado um novo mecanismo que condiciona o uso dos dinheiros europeus ao respeito pelo Estado de Direito. Isto quer dizer o quê? O Estado de Direito é um dos valores fundamentais do projeto europeu. Portanto, está inscrito no Tratado da União Europeia e a par dos valores como o respeito pela dignidade humana, a liberdade, a democracia. Portanto, se estes valores estiverem em risco ou forem violados, ao que parece é aquilo que está a acontecer na Polónia e na Hungria, portanto, há aquilo que se chama o desencadeamento do procedimento previsto no artigo 7º do Tratado. Ou seja, condiciona-se o financiamento, as verbas do quadro financeiro plurianual e das subvenções, se não houver cumprimento desse artigo 7º, desse Estado de Direito. Mas o que é facto é que a Polónia e a Hungria estão intransigentes quanto à vinculação do seu financiamento a um julgamento de Bruxelas sobre se os gastos estão de acordo com a legislação e com os ideais e com aquilo que está assinado nos tratados da União Europeia. Aliás, o próprio governo húngaro diz que é um mecanismo que está a condicionar que não concorda porque é um mecanismo que condiciona a entrega da ajuda ao respeito pelo Estado de Direito, diz que é uma chantagem política. Isto não faz sentido nenhum para nós, mas pelos vistos para a Hungria e para a Polónia estão a fazer sentido. Isto é uma espécie de jogo de forças para que a União Europeia possa ceder naquilo que para nós são os valores fundamentais, que é, portanto, a dignidade humana, a liberdade, a democracia, a justiça. Portanto, há coisas que não se devem deixar avançar. Agora, sinceramente, não sabemos como é que a União Europeia vai sair deste imbróglio. Portanto, vamos aguardar, mas isto é um passo atrás. É um revés de trás. E ainda por cima por dois países que há pouco tempo integram a nossa Entraram há pouco tempo, estão com regimes muito conservadores, muito encostados à extrema-direita, ou mesmo à direita ali encostadinha, ao extremo. E, portanto, vamos ver. Agora, o que é facto é que quer o quadro financeiro plurianual, quer a tal chamada o plano de reparações, tem que ser aprovado por unanimidade. Se não houver unanimidade, as coisas vão ser complicadas e vai abrir mais tempo para as negociações. Pois. E atrasa, porque depois, quanto mais tempo abrir, mais tempo demora a chegar a ajuda aos países. Muito bem. António, agora entrando mais na política nacional ou na gestão nacional, não sei se isto é uma boa gestão da CNS ou não, mas o Serviço Nacional de Saúde perdeu 278 médicos. Exatamente. Ora bem, nós estamos em ano de pandemia. Precisamos de médicos como do pão para a boca. O que é que acontece? Acontece, como tu referiste, nos primeiros 9 meses deste ano, portanto, o nosso Serviço Nacional de Saúde perdeu 278 médicos que estavam em regime de exclusividade. Repara, em setembro deste ano tínhamos 5.205 médicos em regime de exclusividade. Portanto, que esta perda equivale a 27% do número total. Isto, e ainda, segundo os dados da Administração Central do Sistema de Saúde, existiu, portanto, em setembro, um total de 19.291 médicos com os mesmos critérios, o que significa que apenas 27% dos médicos especialistas trabalham em exclusividade para o Serviço Nacional de Saúde. Ora bem, o regime de exclusividade foi criado em 1990 pela Ministra da Saúde, Leonor Beleza, e foi extinto em 2009 pelo então Ministro da Saúde, Correia de Campos. Ora bem, esta ausência de um regime de específicos
médicos, desde 2009, começou a criar pressão sobre o sistema sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, e que, como toda a gente sabe, tem sofrido bastante este ano perante a pandemia. E isto está a levar alguns partidos na Assembleia da República a defender a criação de um sistema que permita atrair médicos para o Estado. Um desses sistema, portanto, poderia ser a recuperação do regime de exclusividade para tornar mais atrativa a função médica no nosso Serviço Nacional de Saúde e também porque, efetivamente, um médico que está em regime de exclusividade, portanto, não pode trabalhar noutro local, nomeadamente no privado, isso ficariam os médicos mais disponíveis, com mais tempo para trabalharem nos nossos hospitais, etc. Ou seja, o que é facto é que o programa deste governo prevê a continuidade da política de reforço dos recursos humanos, na tentativa de melhorar a eficiência e a combinação de competências dos profissionais de saúde, incentivando a adoção de novos modelos de orientação do trabalho. Portanto, esse compromisso mantém-se alinhado naquilo que está preconizado na Lei de Bases da Saúde, que foi aprovada na legislatura anterior. Portanto, mas, repara, nisso não avança qualquer medida em concreto. O Governo não avança qualquer medida em concreto, nem sequer na aprovação da Lei de Bases de 2019, que consagra o direito que consagra a introdução progressiva de um regime de exclusividade. Portanto, o António Costa, perante isto, diz que... Portanto, chegou a admitir que tem que haver algo construído neste sentido, mas paulatinamente, devido ao impacto orçamental que isto pode ter. Mas, assim, nós ou precisamos de pessoas ou não precisamos delas. Portanto, se não há este incentivo a que os médicos trabalhem em regime de exclusividade e esse tem que ser remuneratório, como é óbvio, não é? Eles vão procurar noutras paragens, nomeadamente no privado, ou até mesmo vão saindo para outros países. E nós não nos podemos dar ao luxo de sistematicamente estar a formar médicos anualmente que saem das nossas universidades e estarmos digamos, a empurrá-los para fora do nosso país, depois de um investimento feito pelo Orçamento do Estado, e estarmos a esbanjar estes recursos que tanto precisamos. Portanto, deverá haver aqui uma solução que não estou a ver à vista. Portanto, há uma proposta neste sentido se não estou a erro, do Bloco e do PCP, mas vamos ver como é que o Governo, como é que o PS irá votar. Vamos ver. Portanto, há negociações. O Governo privilegiou, digamos, o PCP como parceiro para a aprovação do Orçamento do Estado. Vamos aguardar. Agora esperemos é que haja boas notícias para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Sim, e estamos a falar nos médicos, já não falamos já não falamos em enfermeiros e nos auxiliares e por aí fora. Notas finais, que Espanha existe testes de Covid-19. Ainda há pouco falávamos em off, quer dizer, se eu for de avião tenho que fazer teste, se não for de avião, se for de carro já não preciso fazer teste. Aqui o que se pode falar é alguma discriminação aos portugueses, ou então isto está uma grande confusão mesmo? Ora bem, efetivamente a Espanha vai passar a exigir a partir de 23 deste mês, a partir de 23 de novembro, a apresentação de um teste à Covid-19 negativo realizado 72 horas antes da chegada a um aeroporto ou porto do país de um viajante vindo de países de risco. Porto ou aeroporto. Ora bem, nos
países europeus que têm o acordo que pertencem ao espaço Schengen, será seguido o mapa de risco elaborado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças. Portugal, efetivamente, está, neste momento, caracterizado como um dos países de risco. Parece que todos os países europeus estão em risco máximo, à exceção da Noruega, Finlândia e Grécia. Em princípio, os cidadãos oriundos destes 3 países serão os únicos isentos de apresentar o teste. Agora, há aquela incongruência, como nós, e disseste bem, referimos há pouco em off, ou seja, quem entra em fronteira terrestre, não sei qual é que vai ser o controle relativamente a isto. E se isto é uma medida que, claro que pretende dirimir os efeitos e pretende achatar a curva e pretende diminuir o risco de infecção aos nossos hermanos, não sei como é que eles vão resolver a situação das fronteiras terrestres que têm tanto connosco como com a França. Com a França e condiciona a entrada outra vez da fronteira, né? Mais um corto, porque nos aeroportos nós temos que passar pela segurança, já é normal. Agora, terrestre, a ideia era que fosse livre. Aí é mais controlável. Agora, em termos de fronteiras terrestres, se não estiverem fechadas ou se não houver, digamos, vigilância policial. Olha, António, e ao contrário, o governo português exigiu aos espanhóis que não, também... Nós não exigimos nada a ninguém. Muito bem. António, depois outra nota é... Queres falar sobre um tweet que foi feito pelo deputado do PS, André Batista, sobre se há tomates, não há tomates, vai aqui uma tomatada, não é? É assim, toda a gente viu que sábado e domingo houve uma série de manifestações, nomeadamente no Porto e depois em Lisboa, dos empresários dos empresários da restauração. E apareceu lá, deu a cara, até foi entrevistado na SIC no Jornal de Domingo, o Ljubomir Stanisic, que é um empresário famoso da área da restauração, em que esteve e manifestou-se, e eles manifestam-se porquê? Repara, qual foi o incentivo que o governo está a dar, ou qual é a ajuda que o governo pretende dar aos empresários da restauração? Portanto, são 20% daquilo que foi a faturação, a média da faturação das semanas desde janeiro até agora. E eles questionam, mas então em ano de pandemia houve não sei quantas semanas que estiveram encerrados, não tiveram nada a ver, se estiverem encerrados não faturaram. Porquê é que não foi, ou porquê é que essa média não é calculada de acordo com o período homólogo de 2019? Essa é a primeira questão. Outra exigência que eles fazem é que deixem de pagar os impostos e as contribuições sociais. Já durante eu tive... António, deixa-me só retificar, porque eu percebi, eles não querem deixar de pagar, querem ver reduzidas. É evidente, portanto, eles querem... Repara, se te impedirem de trabalhar a ti, tu tens de ter alguma espécie de compensação, pelo menos essa obrigação que num Estado de Direito o Estado tem que propor, mas tem que fazer uma proposta séria, não é? É evidente que em ano de pandemia vão estar... Eu acho que, do meu ponto de vista, é legítimo aquilo que eles estão a pedir. Ou seja, claro que esse cálculo seja feito de acordo com a média em período homólogo, no ano anterior, em 2019. Porque esses empresários, e não são só os da restauração, continuam a pagar para a Segurança Social, continuam a pagar o IVA, portanto, continuam a cumprir as suas obrigações fiscais. A grande maioria deles tiveram... E na primeira fase da pandemia, isso aconteceu. Não estavam a faturar e tiveram que entregar o IVA, tiveram que entregar as prestações, que tiveram que fazer os pagamentos à Segurança Social. Portanto, nada é mais legítimo do que aquilo que as pessoas podem manifestar-se, vivemos num país democrático. Agora, o que é que acontece? Acontece é que o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do PS,
fez um tweet a dizer isto. E não se escandalize. Lyubomir tem tomates. Tem um empréstimo de 1,5 milhões de euros com o aval do Estado. Tem tudo, mas não tem vergonha. Ou seja, este senhor, o Stanisic, portanto, o Lyubomir, é empresário, investiu. Teve o aval do Estado. Como todos os outros. Atenção. Mas não pode falar. Ou seja, apesar de pagar as contribuições, de pagar os impostos ao Estado... Paulo, deixa-me só dizer isto. António, apesar de pagar... Espera aí, mas percebes porque é que o Novo é um canal, um canal livre e todos os partidos políticos podem falar? E assim é que porque tem que ser. Eu digo a esse senhor cara na cara, olha, Sr. Batista, não temos apoios do Estado, nem sabemos como os devemos ter, mas o seu governo, que o senhor representa no seu partido, deu 50 milhões às televisões nacionais que fazem negócios de milhões. É só um recado para esse senhor. Pronto. Para uma coisa, ou seja, o Lyubomir, portanto, qualquer empresário pagam as suas contribuições ao Estado, investiram, certamente aquele empréstimo que ele teve direito está a pagá-lo. Não, e esse empréstimo, quando o pediu, foi de certeza antes, sem saber que ia acontecer uma pandemia, como todos nós. Portanto, houve incentivos que o Estado deu à restauração, ao turismo, etc. E houve empresários que aproveitaram esses incentivos. Mas estão a pagar esses empréstimos, apesar de ter o aval do Estado. António, sabes, desculpa lá, porque isto causa aqui um bocadinho, e eu ponho um bocado no lugar do povo. Eu sei que tu és deputado, mas não vais levar a mal. Se calhar, se os seus deputados chegassem ao fim do mês e também não recebessem dinheiro nenhum, eu queria ver se o senhor também ia para aí falar e dizia o que dizia. Porque nós estamos num país democrático. Neste caso, estamos a falar... E eu não tenho nada contra os deputados que receberam. Não, claro que sim. Acho que devem receber. Não é isso que está aqui em causa. É evidente que, normalmente, como os deputados estão no centro da decisão e da produção legislativa, é natural que sejamos os primeiros a levar por tabela e até às vezes com rasgos popularuchos, mas pronto. Até admito isso e compreendo. Agora, repara uma coisa. Nós estamos a falar de coisas diferentes aqui. Eu sei que sim, mas, António, eu só falo isto, porque se calhar se esse senhor chegasse ao fim do mês, não tivesse rendimentos, não tivesse dinheiro para dar de comer aos filhos e à família, se calhar tinha algum cuidado. Claro que sim, é evidente que sim. Portanto, isto vai mais longe. Ou seja, e volta atrás. Ele apagou depois. Apagou. E tu já não encontras este tweet lá. Mas houve alguém que o tem até gravado e fotografado. Portanto, só para acabar isto, Paulo, é assim. Ou seja, os empresários pagam as contribuições, mas que o PS é assim, ou te calas ou pomos-te a pedir. E, portanto, isto para mim são tiques de ditadura. Isto é muito grave. Este tipo de comentários, ainda por cima alguém que tem assento e que foi eleito e que está na casa da democracia, não é? E faz-me pensar isto, que é uma coisa que eu já penso há muito tempo. O socialismo serve para pôr as pessoas dependentes, ou subsidiodependentes, para isto talvez é esse senhor, e mais, muito me espanta como é que ainda não houve reação por parte das altas patentes do PS relativamente a este tweet. É realmente alguém que não sabe viver em democracia e alguém que utiliza o baixo nível para fazer política. Mas permita-me que diga aqui uma coisa. Isto tem aqui uma escola. Isto tem aqui uma escola que eu arrisco a dizer que quer este senhor e outros, quer primeiro-ministro António Costa, se calhar tiraram todos o curso na mesma universidade. Relativamente a isto. Muito bem. Depois, final, mesmo para finalizar o nosso programa, temos a proposta de alteração do Orçamento de Estado de 2021 por alguém que já não ouvíamos muito, e ainda bem que atrás, que é a Joacine, a deputada Joacine. Sim, portanto, tens muitas alterações que... Esta é muito interessante, não é? Aliás, por isso, eu, como te disse há pouco, em off, e conversamos acerca disto, não vou fazer comentário sequer, só para as pessoas ficarem com isto nu e cru.
das muitas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021, a deputada Joacine Catar Moreira tem várias, mas tem uma que me chamou muito a atenção, que é esta. Subsídio excepcional para pessoas em contexto de prostituição. E não digo mais nada. E ficamos por aqui, António. Esperemos que para a semana as notícias sejam melhor, que a nossa região que baixe rapidamente a taxa de incidência, que é muito assustadora. É assustador, é. Eu recordo-me quando isto tudo começou em Itália e pensava para mim próprio como é que deve ser, ou como é que se deve viver numa zona com tantos casos como era a Itália, e na altura até entrevistei um português que estava lá e ficava a pensar para mim próprio como é que é viver. Neste momento eu estou a passar essa realidade, eu e nós todos aqui na região estamos com muitos casos, e esperemos que para a semana tenhamos melhores notícias. Muito obrigado, António, voltamos para a semana com mais um Democracia em Debate. Obrigado, Paulo. Quanto a si já sabe, mas só uma nota aos empresários da restauração, que podem contar sempre com um novo canal, terão sempre voz aqui neste órgão de comunicação social, pois são vocês que são os nossos clientes e a nós só queremos que a vossa vida corra bem, porque se a vossa vida correr bem, a nossa também vai correr. Por isso contem connosco, que nós estamos com vocês até ao fim desta luta, que é lutar pelos direitos de todos nós. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.